Muito obrigado, Sr. Professor. Eu começo por agradecer a gentileza do convite, naturalmente. Várias vezes tenho vindo a assistir a eventos aqui na Universidade e este evento também me parece de grande interesse. Enfim, de facto, só posso agradecer o convite. Eu sou também Sr. Professora e os outros colegas da mesa. Queria começar, não vou fazer uma intervenção académica, vou partilhar alguma das experiências e das reflexões que tenho vindo a fazer sobre este tema e, portanto, vão desculpar-me se, enfim, a abordagem talvez seja um bocadinho mais informal do que seria suposto numa academia. Em todo caso, será assim. E queria fazer também uma prevenção inicial, que é a seguinte: eu estou aqui exclusivamente a título pessoal, não represento nenhum título, neste momento o banco para onde trabalho. Evidentemente que nós começamos por uma dificuldade, que é a própria, uma vez que o tema é compliance do investimento sustentável, é a própria noção de compliance. A dificuldade está logo que não é uma palavra portuguesa. Não sei se já repararam nisso. E nós somos muito criativos a adaptar palavras estrangeiras a português. Já temos o e-mail, e-mailar, mas o compliance ainda não há. Ainda não há essa palavra, não é isso? Nós estamos a falar de uma palavra que já está de algum modo apropriada pela língua portuguesa, mas não é uma palavra portuguesa. E nós não temos ainda. Já os bancos grandes já têm o departamento de compliance. Eu trabalhei muitos anos num departamento de compliance de um banco, mas a verdade é que nós chamamos compliance lá. A regulação também fala em compliance, os documentos, mas já houve tentativas do departamento de conformidade, departamento de acompanhamento, os nomes saem mal. E, portanto, como saem mal, é mesmo compliance. Mas pronto, primeira prevenção. De facto, compliance é uma palavra estrangeira e a circunstância de não termos ainda uma palavra portuguesa é um exemplo de vários das dificuldades que vamos ter com este tema. Claro que a dificuldade semântica é a menor delas todas. Mas isto significa o quê? Significa que estamos em contacto com uma realidade que é recente e que é uma realidade para a qual... é uma realidade que... neste enquadramento, podemos já tirar a conclusão. É uma realidade importada. Isto é, esta noção, isto que nós estamos a fazer do compliance, é algo que veio de fora de Portugal. E veio de fora, inclusivamente, e veio do mundo anglo-saxónico, e, portanto, não é do mundo, não é da Europa continental. Claro que agora isto está tudo, com as diretivas comunitárias, está tudo uniformizado. Ou tendencialmente. Mas a verdade é que isto são fenómenos de origem anglo-saxónica. Os ingleses, muitas vezes, os norte-americanos, muitas vezes estão muito mais à frente do que a Europa continental, diria eu, em muitos aspectos. E a circunstância de serem países de negócio muito sofisticados, pois ajudou a isto. Bem, outra nota para dizer é que, de facto, eu percebo o título, até acho graça, Compliance do investimento sustentável, é uma maneira gira de pôr o tema. Claro que o investimento sustentável deve ser compliant, tudo deve ser compliant, de facto. Nós devemos estar todos compliant, toda a gente, nenhum de nós está completamente compliant na vida, há sempre alguma coisa que podemos fazer melhor, etc. Não é? Portanto, agora, de facto, nós quando falamos do compliance e nos temas de compliance, de cumprimento, adequação, depois já vamos ver melhor isso, uma das coisas que agora se retira, que já sabia, mas nós retiramos da legislação portuguesa vigente, já farei depois uma pequena nota, uma incursão muito sumária nas várias coisas, aqui são uns apontamentos, mas a verdade, há que dizer que as normas portuguesas reconhecem que os temas do incumprimento, o contrato do cumprimento, não são só no nível financeiro. De outra maneira, o branqueamento de capitais não é só com a banca. A banca tem muito má fama e merecida má fama. Mas, de facto, é tão verdade isso como nas operações imobiliárias, com as transações dos passos dos jogadores, com o casino, 50 coisas. Portanto, não vamos... Eu sou advogado de um banco, fica-me bem dizer isto, e é assim. Mas, de facto, percebemos que o tema do incumprimento... E, aliás, depois outra nota. O tema do cumprimento não é só contra o branqueamento de capitais, é mais coisas. Mas pronto, em relação a isto, claro que o investimento sustentável, o investimento sugere necessariamente a noção de finança, evidentemente que uma das portas abertas para o branqueamento é a atividade das instituições financeiras, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas este é apenas um dos vários sócios desta grande equipa que branqueia, quando branqueia, muitas vezes não branqueia. Mas pronto, esta prevenção vale a pena fazer porque há sempre a ideia que os negócios de branqueamento são pela banca, e muitas vezes não são, como é evidente. Pronto.
Dito isto, podemos olhar para este tema do cumprimento a vários títulos. Uma das situações, talvez que começasse talvez de modo um bocadinho indutivo, é se reconhecêssemos que tudo começa em operações entre particulares, não é isso? Quer dizer, são relações de comércio, são relações financeiras, são relações as mais diversas entre particulares que, portanto, em geral, são relações de direito privado que ocorrem entre pessoas singulares ou pessoas coletivas, e essas relações, que em princípio são relações, eu diria, do mundo real, há efetivas transações, há efetivas compras e vendas, há efetivas prestações de serviço, o que seja, há compra de terrenos, há investimentos, são essas operações entre particulares, operações de direito privado, são essas operações que potencialmente poderão ser utilizadas para estes fins malsãos do branqueamento. Portanto, o primeiro enfoque, digamos, o que a legislação vai fazer é partir de uma realidade, que é evidente, que é, há relações jurídicas de direito privado entre as mais diversas pessoas, e são essas as ocasiões, as oportunidades que podem ser ocasiões de infração. A maioria das vezes não o são, como é evidente, não é? Mas pronto, o enfoque é a partir de uma realidade primária. Essa realidade primária é, de facto, o comércio. O comércio. Não só o comércio entre comerciantes, mas, quer dizer, o consumo, as operações banalíssimas da vida real. Não é isso? Pronto, portanto, essa é a vida primária, a vida real que existe, que algumas vezes é utilizada para estes fins desviantes. E é a partir desta constatação da realidade primária que nós depois entramos no outro nível, que é, digamos, o segundo nível, que é como é que o sistema jurídico olha para essas realidades da vida real e olha de uma maneira que é, por um lado, tentar conhecer o que se passa. Uma nota, depois já falarei. Os bancos não trabalham só com dinheiro. O que os bancos trabalham mais é com informação. Os bancos sabem imensa coisa da vida das pessoas, como é evidente, não é? Portanto, o conhecimento que o direito vai querer fazer da vida das pessoas contra o branqueamento, na parte que tem a ver com a banca, porque, como vos digo, a Lei 83 de 2017 tem um catálogo de entidades não financeiras que são destinatárias do combate ao branqueamento. Portanto, insisto, isto não é só com a banca, mas estou agora, a minha experiência é mais do lado da banca, portanto, desenvolvo um bocadinho este tema. E, portanto, este conhecimento que a ordem jurídica vai querer fazer da tal vida real, que é a oportunidade, por vezes, e por exceção, do branqueamento, passa por informação, por conhecimento. E se virem bem, de facto, eu, quando vou a uma sapataria, conto-me um pouco da minha vida quando compro chapares, não é isso? Ou quando vou comprar fruta. Mas quando vou pedir serviços bancários, eu conto imensa coisa da minha vida. Evidentemente. Não é isso? Pronto. Portanto, de facto, há uma intuição certa do legislador de que um dos modos de conhecer para depois regular, conhecer para depois combater, conhecer para depois permitir, o que seja, é a partir da informação que o legislador acha que onde é que ele está, onde é que está muita essa informação. De facto, é nas entidades, aqui falo em entidades obrigadas, a Lei 83 de 2017, insisto, não são só as financeiras, mas muitas as financeiras, porque de facto as financeiras têm muita informação. Os bancos trabalham com fluxos financeiros, mas trabalham com informação, dados de pessoas. Porque quando se faz a transferência de dinheiro, a transferência lícita, a transferência boa, a transferência correta, essa transferência só está certa se for do António para a Maria, porque se for do António para a Mariana, já está errada. Então temos de saber quem é que é um e quem é que é o outro. Depois temos de saber a conta é dele ou não é, porque se o nome está errado, vai para a pessoa errada. Então, para ir para a pessoa certa, temos de saber coisas da pessoa. Bem, para dizer, há um infinito número de circunstâncias que levam as instituições financeiras a saberem muito sobre as pessoas. Pois é que há um dever de sigilo também da banca. Não é? Pronto. Porque o tipo de negócio não é só pôr dinheiro de um lado para o outro, longe disso. É o dinheiro acompanhado das instruções e das circunstâncias, etc. Bem, pronto. Então, nós estamos, neste momento, com esta realidade primária e temos a realidade secundária, que é o modo como o legislador entende
que deve acompanhar estes fluxos. Porque estes fluxos, há que dizer, em geral, são absolutamente normais, inócuos, não têm qualquer relevância a nenhum título, quer dizer, são pagamentos que se fazem. Os pagamentos é bom fazerem-se, não é? Pacta sunt servanda, nós devemos cumprir os nossos compromissos. Portanto, em geral, o que se faz é bom, é bem feito. Por exceção, não é? Pronto. E, portanto, este conhecimento é um dos modos depois do combate ao branqueamento. Por isso, eu devo dizer que o ano 2017, eu acho que é um ano vintage do ponto de vista do combate ao branqueamento, porque é um ano em que se imensa legislação em Portugal sobre isto. Portanto, até é assustador. Já havia legislação antes, quer dizer, não se pensa, o Sr. Professor disse que de facto em 2018, 2017 houve imensa legislação, mas antes disso, evidentemente já havia legislação e já havia o combate ao branqueamento. O combate ao branqueamento não começou com a Lei 83 de 2017, começou muito antes, não é? E como começou o combate, também já havia branqueamento antes, como é evidente, não é? Porque isto é um jogo dialético de rato e de gato, não é? Sempre assim. Pronto. A Lei 83 de 2017 diz que é um ano vintage porque há várias legislações sobre isso, não é? Não vou falar de nada de especial, mas há esta Lei 83 de 2017, que é a lei mais relevante deste package. Depois há uma outra lei que é sobre o registro dos beneficiários, que é a salvo 89 de 2017. Mas depois há outra coisa que são os avisos do Banco de Portugal. Nós depois temos aqui, aliás, outra nota a dizer que é a seguinte. Esta densificação, esta mais fina regulação tem vindo progressivamente a ocorrer. Isto é um processo de progressiva sofisticação das normas. A Lei 25 de 2008 já era uma lei robusta, de alguma maneira. Porquê? Porque antes havia uma outra, revogada por esta, que era mais incipiente. A Lei 25 de 2008 foi revogada pela 83 de 2017. Esta Lei 83 de 2017 é, de facto, uma lei, não sei se a conhecem, uma lei extensíssima, são 100 e muitos artigos, é uma lei cheia de instruções, de ditames, de requisitos e exigências absolutamente transversais a toda a gente. Quase toda a gente tem de fazer alguma coisa para cumprir a lei. Isto é, nós somos, de algum modo, todos destinatários desta lei. Não é só sequer os bancos, não é só sequer as instituições financeiras, não é só sequer as instituições não financeiras. Já veremos porquê. Pronto. E depois mas antes disso já havia, ao abrigo ainda da lei revogada, da 25 de 2008, já havia a densificação por regulamento, através dos avisos do Banco de Portugal, que, digamos, como isto é matéria, estou a falar da área financeira, o Banco de Portugal fez coisas de densificação, que são os avisos. Há um aviso 5 de 2008 do Banco de Portugal e há um outro aviso que, já vos digo o número, que é o 2 de 2018. O aviso 2 de 2018 é muito recente, foi aprovado em densificação da Lei 83 de 2017, o aviso do Banco de Portugal 2 de 2018. O aviso 5 de 2008 é anterior à própria lei nova de que falei agora. Posso repetir? O aviso 2 de 2018 do Banco de Portugal, que é sobre os temas de branqueamento de capitais, e é o outro aviso 5 de 2008, também do Banco de Portugal, que é sobre os temas do controlo interno. Já falarei um bocadinho sobre isso, a relação de uma coisa com a outra. Para dizer o quê? Para dizer que nós temos normas infralegislativas que são relevantíssimas para a atividade da banca. Porquê? Porque, ao abrigo da norma habilitante, por exemplo, o aviso 2 de 2018 começa logo a dizer a Lei 83 de 2017 estabelece medidas de natureza preventiva combate ao branqueamento de capitais. Portanto, são normas regulamentares que vêm densificar a norma legislativa, que é uma norma, de facto, mais geral, mais abstrata, e, portanto, é preciso depois torná-la menos porosa e concretizar aspectos da sua aplicação. Esta sucessão de fontes normativas significa que, digamos, é reconhecido que o tema do branqueamento de capitais é uma ameaça à vida social, podemos dizer. É uma ameaça à vida honesta, podemos dizer, também sem eu não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. É uma ameaça à vida social, à vida honesta. Porquê? Porque, de facto, aquilo que corresponda digamos, a legitimação de atuações delinquentes é uma coisa má. Evidentemente, o legislador parte desse princípio, é combate. Não se combatem coisas boas, combatem-se coisas más, não é isso? Portanto, o combate pressupõe uma valoração axiológica que é o branqueamento de capitais é mau. E sobre isso eu não tenho nenhuma dúvida.
O que acontece é que nesta sucessão digamos, de contributos para o combate, o legislador tem vindo a aprimorar-se digamos, no conjunto de fontes normativas, que de facto tem vindo a florescer e, digamos, no ano de 2017, eu vou-vos só dar aqui uma sumaríssima nota para vocês verem. Temos, de facto, já vos falei da Lei 89 de 2017, que é a lei que tem o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo. Portanto, 2017, que é o tal ano vintage em que se passou imensa coisa a nível... Portanto, a Lei 89 de 2017, o regime jurídico do Registro Central do Beneficiário Efetivo. Depois temos uma outra lei, que é a Lei 14 de 2017, 3 de maio, sobre a publicação anual do valor total das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada. Portanto, isto também alterando a Lei Geral Tributária, mas pronto, isto também tem a ver, o branqueamento de capitais, obviamente, passa às vezes com fluxos transnacionais, não é isso? Não necessariamente, mas também. Portanto, a Lei 14 de 2017, 3 de maio. Depois, uma outra lei interessante, que fala-se menos, que é a Lei 15 de 2017, que proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador, não é isso? Portanto, a sociedade anónima deixou de ser anónima, certo? Não é? Porque a sociedade anónima, o caracterizar a sociedade anónima, não se sabe, já não era muito anónima, de facto. Mas agora é absolutamente proibido a sociedade anónima ser anónima. Porquê? Porque proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador, a Lei 15 de 2017. Portanto, as sociedades anónimas estão proibidas de ser anónimas. E percebe-se porquê, não é isso? Porque o anonimato é uma fonte potencial de branqueamento. Se a sociedade anónima deixa de ser anónima, não é por aí que haverá branqueamento. Poderá haver por todos os lados, mas esse, teoricamente, já não pode. Pronto. Depois, Lei 16 de 2017, que alarga a obrigatoriedade do registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos, a Lei 16 de 2017. Depois, uma outra lei, que é num outro âmbito, mas também tem interesse, que é a Lei 97 de 2017. Portanto, vejam-se, isto é só em 2017, passou-se imensa coisa interessante nesta matéria, que regula a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU em relação e o define o regime sancionatório aplicável, que é outro tema engraçado, que é, de facto, este tema é branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. BC/FT, vou falar sempre em branqueamento, que é mais fácil e mais coisa, mas isto é branqueamento de capitais e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, BC/FT. E o financiamento ao terrorismo tem sido reconhecido que é muito indexado aos movimentos transnacionais e, nomeadamente, em relação a países em que há embargos decretados por várias entidades. Enfim, também sabemos isso, basta ler os jornais, não é? Há várias entidades que decretam os embargos. Há, desde logo, as Nações Unidas, que os embargos das Nações Unidas, digamos, são o pleno dos embargos, os embargos de maior consenso, não é isso? Depois há os embargos da União Europeia e depois há os embargos dos Estados Unidos. São as 3 entidades embargantes no mundo mais poderosas, as que fazem mais embargos. Muitas vezes coincidem todos, quer dizer, há países que são embargados ao AAA, são embargados por todos. Esse aí não temos dúvidas, não é? Onde às vezes a banca tem dúvidas, é embargados por uns ou embargados por outros. E quando se quer fazer um negócio, não é isso? Pronto. Sobretudo, obviamente, com quem é que teríamos mais problemas? Com quem? Não, destes três embargantes, qual seria o mais... Os Estados Unidos, evidentemente. Porque acontecem situações em que um determinado país está proscrito pelos Estados Unidos e não está pela União Europeia. Isso é que é complicado, nomeadamente quando os pagamentos são em dólares. Porque os pagamentos em dólares, isto é só uma nota, de patronais mais ameno, que isto são temas áridos. De facto, os pagamentos em dólares, há sempre um tema de compensação e é preciso, em algum momento, obter dólares. E, portanto, aí é que os Estados Unidos, nas situações em que eles não são, em que eles são embargantes, os outros não são, é essa dificuldade. Porque pode a operação ser lícita em Portugal, ser lícita na União Europeia toda, e depois só um momento em que o dinheiro fica no meio do circuito por causa dos Estados Unidos. Pronto, isto é só uma nota de pé de página. Portanto, nesses casos, qual é a solução? É não fazer pagamentos em dólares, não é? Pronto. Feita esta pequena nota, voltamos ao nosso tema para tornar isto outra vez mais aborrecido. Portanto, eu falei-vos das relações primárias, não é isso? As relações primárias, as relações entre
os particulares, porque é disso que estamos a falar, não é? As características que podemos identificar ainda sobre os particulares, a circunstância de estes particulares, lembram-se de eu ter dito que todos nós temos alguma coisa a ver com esta Lei 83 de 2017, não é? Todos nós, isto para todos tem a ver com todos, não é só com os bancos, não é só com as outras instituições não financeiras, mas que podem ter a ver com o branqueamento. Isto tem a ver com toda a gente por uma razão simples. Porque, digamos, para tornar isto operacional, a Lei 83 de 2017 vem, mas a lei anterior já sim, a Lei 25 de 2008, vem usar um conceito que é o ovo de Colombo, a coisa mais simples, e que torna-nos todos relacionados, que é o tema da noção de cliente. Noção de cliente. Noção de cliente que está no aviso 2 de 2018, mas está na Lei 83 de 2017, se eu encontrar o aviso, deve... Pronto. A noção de cliente é uma noção que torna, que relaciona toda a gente com isto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cliente, qualquer pessoa singular, aviso 2 de 2018, é o aviso do Banco de Portugal que cumpre, que densifica a Lei 83 de 2017. Qualquer pessoa singular, pessoa coletiva, de natureza societária ou não societária, ou centro de interesses coletivos sem personalidade jurídica, que entre em contato com uma entidade financeira, com o propósito de, por esta, lhe ser prestado um serviço ou disponibilizado um produto, através do estabelecimento de uma relação de negócio ou da execução de uma transação ocasional. Cliente que não tem que ser meu cliente habitual, não tem que haver uma relação de negócio, uma transação habitual. Pronto. Portanto, a propósito do cliente, nós ficamos todos ligados a isto. Isto passa a ver sempre com toda a gente é cliente de um banco, não é isso? O número de portugueses que não têm conta no banco é absolutamente residual. Certo? Portanto, toda a gente tem a ver com a Lei 83 de 2017. E já tinha com a 25 de 2008. Através de um conceito pacífico, não tem, é um conceito razoável, é um conceito que faz sentido, mas é um modo de, como eu vos disse, a ideia é o legislador saber como é que vai a vida das pessoas para poder inteirar-se das operações em relação aos temas de branqueamento. E a outros títulos, pode ser, por exemplo, em relação a temas fiscais, não de branqueamento. Mas, pronto, para vários efeitos, o legislador interessa-se pela vida do comércio, naturalmente, e a maneira que relaciona qualquer pessoa com a norma é através da noção de cliente. Não é? Portanto, cliente, qualquer pessoa, singular, coletiva, que faça uma relação de negócio ou uma transação ocasional. Se eu vou a um banco de que não sou cliente, dar uma ordem de transferência, tenho de contar uma história, porque senão não me fazem transferência. Desde logo, mas porquê é que se convém aqui se não é cliente deste banco? Quer dizer, a pessoa conta, tenta, e se não conta a história, não fazem mesmo, não é? E se conta a história, já veremos também o que é que conta a história, não? Que história é que se conta, não é? Portanto, a noção de cliente insere-se, é um conceito operativo, as pessoas, de facto, a certa altura é que eu me digo quando dizem uma coisa tão simples, tão óbvia, não é? A noção de cliente, simples, pacífica, não tem grande controvérsia, e que está utilizada para vermos que esta intervenção no combate é através, algumas das noções são noções completamente comezinhas, são noções, eu diria, quer dizer, de nenhuma complexidade. A noção em si própria. Mas depois, portanto, o cliente, o que tem a relação de negócios habitual ou o que faz uma transação episódica, são conceitos que são utilizados para, digamos, permitir... 5 minutos. Epá, então... não, está bem, sim, como tinha dito que havia um bocadinho mais tempo, mas eu vou já cortar. Pronto. Portanto, isso, informação sobre pessoas, informação em tempo real. Outra coisa, outra noção, tempo real, de facto. E tanto que é o tempo real que é uma coisa também interessante, que o próprio, eu estou a falar do aviso, porque este aviso tem, de facto... o aviso dá uma definição, diz assim... Para efeitos de aplicação do presente aviso, entende-se por acompanhamento em tempo real o acompanhamento realizado antes dos fundos serem colocados à disposição do beneficiário ou quando existam de outro prestador de serviços de pagamento do beneficiário ou intermédio. De facto, a circunstância de o pagamento ir ser feito
esse momento, porque depois há a dicotomia tempo real versus acompanhamento ex post, isto é, depois da operação já ter sido feita. Mas o acompanhamento em tempo real, isto é um bocado assim. Quer dizer, as operações estão a decorrer online, neste momento milhares, os computadores estão a processar informações e transferências num contínuo à escala planetária. Aqui em Portugal também, nós percebemos isso quando fazemos uma transferência entre duas contas e o dinheiro da manhã para a tarde chega lá e agora até mais rapidamente. Portanto, há de facto um fluxo imenso de trocas. Portanto, isto está em tempo real. E este estar em tempo real é uma oportunidade também a entidade que processa estar a fazer escrutínio em tempo real. Os bancos, nos seus departamentos de compliance, têm isso, têm poderosos computadores para escrutinar em tempo real as operações. Não sei se têm essa noção. Os grandes bancos, não sei como é que são, não vou dizer nenhum nome de nenhuma banqueta para não ofender ninguém, mas os grandes bancos têm todos esquemas semelhantes enfim, mas sofisticados de natureza tecnológica. E, digamos, mas também a contrapartida disso é que o branqueador também instantaneamente branqueia, não é isso? Portanto, isto é rápido para todos, é para uns e para outros, não é? O branqueador branqueia rapidamente, o sistema funciona bem porque é rápido, em tempo real observa a operação, portanto, a noção de tempo real, isto está-se a passar de uma maneira extremamente dinâmica, que é uma outra noção que tem interesse. E depois, isto é a uma escala absolutamente planetária, não é isso? Portanto, as operações são em todo o lado, são nas mais diversas jurisdições. Muitas das jurisdições são extra-europeias, daquelas que transpuseram a diretiva que deu, digamos, a fonte imediata da Lei 83 de 2017. Portanto, há muitos países que não têm, obviamente, não sujeitos ao direito comunitário, não são comunitários, e, portanto, nós temos uma pluralidade de jurisdições porque o dinheiro circula por todo o lado. Pronto, portanto, isto são umas notas. Depois, queria só dizer o seguinte, uma vez que eu tenho pouco tempo portanto, se nós identificarmos o compliance, se nós identificarmos o branqueamento de capitais como uma ameaça, já vos disse, portanto, é um risco, o legislador vem olhar para o branqueamento e identifica-o especificamente como um risco. Sendo que é um risco como muitos outros riscos. A banca é uma classe cheia de risco, não é isso? Como nós intuímos. Mas isso está dito no próprio aviso do Banco de Portugal, o aviso 5 de 2008. E o catálogo de riscos, eu vou só dizer, por isso é que às vezes os bancos não correm bem a vida, porque os riscos são infinitos. Vamos ler. Risco de crédito, risco de mercado, risco de taxa de juro, risco de taxa de câmbio, risco de liquidez, risco operacional, risco dos sistemas de informação, risco de estratégia. E agora, deixa para o fim os dois da minha praia, não é isso? Que é agora que estou a falar. Que são o risco de compliance, e vou ler o que é o risco de compliance. Portanto, é o artigo 11, número 4, a linha F, deste aviso 5 de 2008, do Banco de Portugal. Risco de compliance, a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital, decorrentes de violações ou da não conformidade, cá está a não conformidade, por isso é que alguns querem pôr o Departamento da Conformidade, ou da não conformidade relativamente a leis, regulamentos, determinações específicas, contratos, regras de conduta e de relacionamento com clientes, práticas adjetivas ou princípios éticos, que se materializem em sanções de caráter legal, na limitação dos oportunos de negócios, na redução do potencial de expansão ou na impossibilidade de exigir o cumprimento de obrigações contratuais. Vejam lá como isto é uma coisa abrangentíssima, não é? Mas compliance é a mesma coisa, mas é mais um risco que não estava de antes. Portanto, os bancos, além... Isto é perigoso ser a banca, de facto, porque isto, além dos outros riscos todos, há mais este. E depois há mais um risco, que deixo também e vou ler agora, chamado risco de reputação. É a linha J do mesmo número 4 do artigo 11 do mesmo aviso do Banco de Portugal 5 de 2008. Então, o que é o risco de reputação? É a probabilidade de ocorrência de impactos negativos nos resultados ou no capital decorrentes de uma percepção negativa da imagem pública da instituição. Fundamentada ou não, por parte de clientes, fornecedores, analistas financeiros, colaboradores, investidores, órgãos de imprensa ou pela opinião pública em geral. Vejam como a noção da opinião pública entra no aviso do Banco de Portugal a ponto de, fundamentado ou não, poder haver um risco reputacional. E o risco reputacional é um dos riscos que tem de integrar a governança dos bancos. Está aqui. O risco reputacional. Portanto, já não é um risco de compliance, é um outro risco. Pronto. Portanto, de facto, vejam como é preocupante e perigosíssimo trabalhar na banca.
o risco reputacional e o risco de branqueamento, de facto, significam o quê? Que esta situação, em geral, tem um desvalor social, como é evidente. E a compreensão, a percepção deste desvalor social é que dá má reputação, não é isso? Por isso é que há o risco reputacional. Agora, mais 2 ou 3 notas muito breves que já percebi que têm de me calar. Então, se há o risco, quem é o responsável pelo risco? Quem é o responsável pelo risco? Digamos, o banco ou os bancos, como vos digo, tenho estado a falar da banca, não é? Como é que nós trabalhamos este tema da responsabilidade pelo risco? Porque os bancos é muita gente, não é isso? Não é? Nós temos de fazer aqui apelo a várias coisas. Temos a noção geral do Código dos Sociedades Comerciais, não é isso? Qual é a noção geral que nos interessa logo? Que é o responsável pela sociedade anónima. O responsável pela sociedade anónima, na sua gestão corrente, é o Conselho de Administração. Não temos dúvida sobre isso. Esta é a solução óbvia, a solução imediata. É o Conselho de Administração, que é quem manda na sociedade, na sua gestão cotidiana. E tem os poderes para tal. Não é isso? Se tem os poderes para tal, organiza-se para que as coisas corram bem. Vocês sabem que a atividade da banca é das mais reguladas do mundo, não sabem isso? Qual é a outra mais regulada, além da banca? Hã? A farmacêutica é boa ideia, olha, também. Sim, pronto, banca financeira. Mas uma poderia farmacêutica, acho que sim. E outra? Energia, olha, talvez. Mas é aviação, não é? Aviação, porque é mais que energia. Se um tipo vai no avião, se aquilo está assim mais ou menos, nunca sabe. Portanto, mas a banca é também das mais reguladas. E para recordar, portanto, aquela noção geral, Código das Sociedades Comerciais, obviamente, administradores respondem e são os que têm o primeiro encargo. Depois, nós chegando aqui à área financeira, portanto, as sociedades anónimas que são bancos, os bancos das sociedades anónimas, aí, de facto, temos a densificação destes regulamentos todos do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal vem dizer assim, bem aclarar, o órgão de administração, o artigo 4º do aviso 5 de 2008. O órgão de administração é responsável pela implementação e manutenção do sistema de controle interno adequado e eficaz, que, respeitando os princípios do artigo tal, garante o cumprimento dos objetivos, depois outros que estão. Portanto, para dizer o seguinte, de facto, o aviso não poder contradizer a lei. Evidentemente que o Banco de Portugal não vai dizer o diferente do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, primeira coisa, de facto, temos a noção de que a administração é que tem a responsabilidade disso. Mas, como nós estamos a falar de uma coisa hiper complexa, hiper sofisticada e difícil, a propósito do compliance, nós temos de falar para já, o tema do compliance não é estritamente um tema do Conselho de Administração. Os bancos têm de estar todos compliant. Quer dizer, por isso aqui há um artigo, o artigo 7º, que fala na cultura organizacional, que é uma cultura de compliance. E há um outro artigo, o artigo 5º, inaugura um capítulo neste aviso 5 de 2008, chamado Ambiente de Controlo. O ambiente. Quer dizer, mal de nós, só o Conselho de Administração se preocupasse com isto. Havia barraca de certeza, não é? Tem de ser toda a gente, em princípio, com este empenho. Portanto, ambiente de controlo. Ambiente de controlo reflete a atitude e os atos da instituição perante o controle interno. Portanto, de facto, tem de haver uma estrutura de controlo. E o tripé, vou falar... O controle interno dos bancos tem um tripé. Assenta em 3, portanto, do ponto de vista orgânico. Porque, do ponto de vista funcional, toda a gente tem de ter algo a ver com isso. Mas, do ponto de vista orgânico, há 3 entidades que têm o encargo do controle interno, precisamente segundo o aviso 5 de 2008 do Banco de Portugal. Um é a auditoria interna, que está no aviso 5 de 2008, regulada no artigo 12, a auditoria interna, artigo 12, se não é o 12, desculpe, é o 22, artigo 22, exatamente. Portanto, auditoria interna, função da auditoria interna, artigo 22. Depois temos uma área que é o Risk Office, o chamado ROF, para os amigos, que é o artigo 16, que é uma área que cuida mais da parte do risco, chamaria matemático, quer dizer, o tema dos rácios das provisões, portanto, o risco de incumprimento por lado das contas, dos números, não é isso? E depois, o terceiro órgão, que é o do tripé, que é o órgão mais preponderante, que é o que dá ordens aos outros, se for preciso, é o Compliance. Portanto, Compliance Office, portanto, falar o tripé orgânico, não é? Os 3 órgãos que nos grandes bancos correspondem às pernas do tripé do controle interno. Compliance Office,
auditoria interna e Risk Office. Portanto, o Compliance Office é essa entidade que tem, não tem só o tema do branqueamento, mas como eu não tenho tempo, depois vocês veem. Portanto, há imensas coisas que o Compliance tem que fazer. Precisamente a tal cultura de cumprimento. Tal cultura de cumprimento de que estava a falar. Depois, ia só falar-vos, para terminar, de três sob o aviso 2/2018, de três noções que são interessantes para o tema do branqueamento de capitais, que é a possibilidade, desde logo, de haver serviços comuns. O que é a noção de serviços comuns? A noção de serviços comuns é simplesmente o facto de, neste tema do combate, haver sinergias. Haver sinergias entre as várias... O artigo 7 do aviso 2/2018 é um artigo interessante, não há tempo para falar dele, mas diz assim, o valor número 4 do artigo 7º do aviso 2/2018. Desde que garanta o cumprimento do disposto número 2, as entidades financeiras podem recorrer ao estabelecimento de serviços comuns para o desenvolvimento de responsabilidades relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais. Portanto, serviços comuns, percebe-se isto. É que às vezes não estamos a falar de um banco, estamos a falar de um grupo de bancos. Um grupo financeiro, vários bancos. Eu trabalho num banco que pertence a outro banco. E, portanto, nesses casos, serviços comuns. Está previsto na lei. Artigo 7º, número 4, do aviso 2/2018. Depois, outra noção interessante, que é a noção de pelouros conflituantes. O que é que isto quer dizer? Diz assim, vocês organizem-se, mas organizem-se de tal modo que não haja a atribuição a pessoas com pelouros conflituantes da mesma responsabilidade. Vou-vos dar um exemplo. Evidentemente que o administrador que tem o encargo do compliance não pode ser o administrador que tem o encargo das vendas. Não é isso? Esta noção, óbvia. Portanto, isto trabalha com noções muitas vezes simples e óbvias, não é? O pelouros conflituantes quer dizer conflituantes no sentido em que funcionalmente... Estou-me a lembrar uma coisa estúpida, desculpa lá, mas de antes, essa norma é constitucional e está proibida, mas de antes... Os farmacêuticos, aliás, as farmacêuticas que eram mais, não podiam casar com os médicos, sabem disso, não é? Essa norma está revogada. Mas é um bocadinho isso, são pelos conflituantes, não é isso? Acho que já está banido, mas, portanto... Pronto, mas algum racional teria, não é? Não sei se digamos, não sei. Pronto, os médicos não podiam casar com farmacêuticas, nem vice-versa. Porquê? Precisamente porque os negócios podem... O administrador do compliance não pode ter o pelouro do crédito. Pelos conflituantes. Portanto, é uma noção que está no aviso 2/2018 do Banco de Portugal. Tem interesse porque, digamos, percebe-se que o tema de compliance é assim. Pronto, em resumo, se quiserem depois perguntar alguma coisa, podem fazê-lo. Eu tenho... Estou à disposição, está bem? Muito obrigado.